And one. Here we go. All right, everybody, good evening. This is Luis Maya, and you are participating in a class for the behavioral economics of global affairs. All right. I know we always have this tendency to say the behavioral economics of global issues, as grandes questões globais, né? All right. We're going to talk about those, but I have a special announcement to make. This is our last class in the semester, right? We are going to go back to class, but only in February, right? So everybody's excited already for the holidays, buying Christmas gifts and so and so. But that's not the important announcement I have. I have to tell you that starting today, we are going to discuss a little bit further the behavior of people in groups. Not anymore, we are going to be talking about only individual behavior, okay? Now it's time to move on and get a larger perspective. Let's start understanding how people's behavior will affect each other. Let me just check here. There's a question in our chat. So, here we go. Sara, o senhor vai colocar as pontuações no Classroom da 2 e 3 ainda antes do recesso ou apenas quando voltarmos? Okay, that's a good question, Sara. Here's what we're going to do. You guys have to work on the third list of exercises, right? Those exercises are due on Saturday, this Saturday, right? Saturday, the 17th of December. But in this week, I'm gonna give to you the fourth list of exercises, okay? So I'm gonna give you some extra time, maybe a week or something, so you guys can work on it. But as we finish the year, before 2023, I'm gonna calculate all your grades and post all of them in the Google Classroom and also in Siga, ok? Então, antes do relógio bater meia-noite no dia 31 de dezembro, eu pretendo colocar todas as notas de vocês, todas elas, de todas as listas, no Google Classroom e vou colocar também a média que foi calculada no SIGA, tá certo? Então, antes do final do ano, todo mundo sabe quanto que tem na primeira metade do semestre. It's funny that when I speak in Portuguese, the little robot here gets crazy. He cannot translate. He's not very good at translating from Portuguese to English. Maybe, I don't know. This artificial intelligence, they have to improve a lot. Anyway, but it's just a matter of time, you know. At some point, I'm going to be talking here in Portuguese or in French or in English, and you're going to be hearing at the same time like it was like cinema dublado. It's just a matter of time. Okay. All right. Any questions? Anyone? Is there anyone else talking in our WhatsApp chat? Just let me check here if there's anyone left behind. No, it's okay. All right, guys. So as I announced earlier, let me show you here what we're going to talk about. We are going to move from individual behavior to organizational behavior. So it turns out that when people get together in groups, each person behavior tends to affect someone else's behavior. We end up having like strange dynamics when people are together. Sometimes when we are all alone, we do whatever we want.
We are not concerned about how people will interpret our actions. But when we are in small groups, or even when we are in larger groups, it turns out that we take very much into consideration what other people think about our behavior. It's interesting, isn't it? We change the way we behave depending on who are around, who is around. Uh, Let me share with you some interesting experience. At some time ago, I met a friend who also speaks English, and at that point, we were talking to a foreigner, a person from another country, and that friend of mine, after the conversation was over, later, he came and told me, "You know, Luis, you have like a different personality when you're speaking in English." And I said, "What? Does that make sense? I don't know. I mean, when you speak different languages, yeah, you may use different expressions. They may sound a little funny in the beginning, but a different personality." So I thought a lot about this. That thing got into my mind, and I was trying to say, is that true? Is that real that when we are speaking in a different language, somehow we we behave differently? What do you think, Gilene? Você acha, Gilene, que quando a gente fala uma língua estrangeira, a gente acaba assumindo uma personalidade diferente? Eu acho que você abriu o microfone acidentalmente. Vou desativar aqui o som. So it turns out that these things happen, and after thinking a lot about this, I realized that it's not a different personality. Is that our personalities, they are they are not a single thing. We have different aspects of our personalities, and when we speak different languages, we end up expressing more intensively some of the aspects of our personality. And when we speak in a native language, we have more control of what is coming out. Do you guys understand that? Quando a gente. Depois de pensar muito sobre esse assunto, eu falei: não é que quando a gente fala uma língua estrangeira, a gente expressa uma outra personalidade. É que a gente expressa elementos da nossa personalidade de forma meio descontrolada. Tem aspectos da nossa personalidade que ficam mais evidentes quando a gente não tem tanto controle sobre a língua, como é o caso na situação que a gente está falando a nossa língua nativa. All right, so, but that's not exactly what we're going to study tonight. Tonight we're going to talk a little bit about organization behavior. Please, guys, confirm to me that you can see the PowerPoint presentation there. Can you see? Yes. Thank you, João. All right. So let's start, first of all, giving you a gift. Let me give you a gift. I'm going to introduce to you this game. It's a very simple game, but it's actually very, very interesting. If you think about group behavior, if you think about how people behave when they are part of a team, when they are in the workplace, or even when they are participating in a class like this, we end up having like specific dynamics, and then we will somehow try and cooperate. Sometimes we will compete with each other, and I don't know, there are lots and lots of possible dynamics that can be apparent in a group dynamic, right?
But then again, what you got there in this screen is a suggestion for you to visit this website. So it's http://ncase.me/trust. So it's like the game of trust. O jogo da confiança. So the idea is quite simple. Throughout this game, you're going to play it later. Throughout this game, you're going to realize that there are some things that can help people becoming cooperative or competitive in a group environment. Então, existem elementos que nos levam a atuar de forma cooperativa ou atuar de forma competitiva, quando a gente está num ambiente de um grupo, quando a gente está fazendo parte de um grupo. All right, so I'm going to give you this just as a suggestion, okay? But I emphasize a lot. This is a great game. It's very interesting. As soon as we finish this class, don't waste your time. Go back to this presentation, which, by the way, is available in our Google Classroom website. But in any case, let me just come here. Wait. Let me just come here, copy this address, and I'm going to put it here in the right. Copying. Let me put it here in our chat box. Okay. There we go. Now it's easy. You guys can access at any time. Please don't do it now, okay? Don't start playing the game now. Wait, be patient. You're going to have fun with this, okay? But it turns out that you have like quite good lessons there. And the first question that they will make, they will say, look, at some points, you see people that should compete, but somehow they manage to cooperate. And sometimes the opposite happens. People that should cooperate, like team members, they just started competing against each other, and then things don't go well. So this is quite a funny and very interesting learning experience, okay? Have a look at this by the end of this class. All right. So, but let's talk business. So we're going to talk about organizational behavior and behavior economics. And we have basically three big topics to discuss. We're going to start tonight talking about garbage can organizations, also known as these little letters here, guys. By the way, these little letters here, AKA, means also known as, também conhecido como organized anarchy, anarquias organizadas. Então a gente pode falar de organizações lata de lixo, ou a gente pode falar de anarquias organizadas. Actually, the more precise way to say is to refer to this theory is garbage can model of organizational behavior. O modelo lata de lixo de comportamento organizacional. Oh yeah, that's the right way to refer to this theory, okay? All right, we are going to talk about this tonight. But so you know, we are going to talk a little bit about sustainable business by February. And then we're going to talk about this very interesting topic here, unethical decision-making in organizations. A gente também vai falar, além de negócios sustentáveis, a sustentabilidade, o comportamento das pessoas convidadas a trabalharem em organizações sustentáveis, como que elas se posicionam, como que aquilo muda o comportamento delas, ou acaba elas também mudando um pouco o comportamento da organização. E a gente vai falar sobre comportamento antiético
na tomada de decisões em organizações. So this is like a big topic. We should discuss more of these things in Brazil. A gente deveria mesmo falar muito mais dessas questões em países como o Brasil, em que a gente ainda tem um nível muito elevado de fragilidade institucional, para não dizer corrupção. A gente tem muita organização que age de forma antiética. But the point here is going to be, when you have like one of these scandals, you know, those big corruption scandals, do you really think that everyone is involved, everyone knows about corruption, and everyone just plainly accept corruption? Será que quando a gente vê uma organização, um desses escândalos, sejam escândalos corporativos de corrupção, seja corrupção no governo mesmo, será que todo mundo envolvido é safado, não presta? My question is going to be like, okay, there are bad people out there, but is there good people making bad decisions concerning ethics and moral decisions? Então, será que a gente não tem, além das pessoas safadas que não prestam mesmo, será que não tem pessoas cometendo erros ou sendo levadas, sendo pressionadas a cometer erros ou a se calarem diante de erros? All right, so this is very, very interesting discussion. As always, in a behavior economics class, you guys will be talking about things all the time that are very, very interesting. But tonight, the big topic is garbage can organizations, or more precisely speaking, garbage can model of organizational behavior. Modelo lata de lixo de comportamento organizacional. Okay? All right, so let's first of all be clear about this thing. We are not going to be talking here about bad organizations. Nós vamos falar aqui, ao dar esse nome de lata de lixo, a maior parte das pessoas pensam que eu vou falar sobre organizações ruins, mal geridas, mal estruturadas, que não prestam. Yeah, we have those out there, but that's not the main point. What we're going to try and show is that there are some dynamics that show up at least sometime in any organization. Então, tem algumas dinâmicas organizacionais que vão aparecer, pelo menos em alguma parte do tempo, em qualquer organização. Então, a gente não vai focar aqui em organizações bagunçadas, organizações mal geridas, organizações que dão tudo errado, uma empresa que está dando tudo errado e na falência, uma universidade em que ninguém trabalha, ninguém estuda, todo mundo finge que está aprendendo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, tem alguns comportamentos que aparecem em qualquer organização, e é claro que em boas organizações elas vão aparecer apenas raramente. Mas em organizações que têm determinadas características, elas vão aparecer toda hora. All right. Okay. So, be aware that we are going to be talking about some strange things here, okay? Estejam avisados. A gente vai falar aqui de comportamentos bastante estranhos, que não parecem ser aquilo que a gente espera ver de uma empresa, de uma universidade, de uma agência pública, ou de um, sei lá, de um órgão regulador. Okay, so let's start talking about this. Some organizations are collections of choices looking for problems. You say, what? Solutions looking for problems? What, wait. Some organizations are issues and feelings looking for decision situations in which they might be erred. Questões e sentimentos procurando para um espaço de decisão para se manifestarem.
Some organizations are solutions looking for issues to which they might be an answer. Soluções procurando problemas para os quais elas podem ser uma solução, elas podem ser uma resposta. And finally, decision makers looking for work. Agentes tomadores de decisão procurando o que fazer. You may look at this description and say, wait, it looks like the opposite of any regular organization, right? In regular organizations, you identify the problems and then you find people to try and solve those specific problems, right? A maior parte das organizações normais, você está diante de problemas e vai lá, indica, direciona determinadas pessoas para resolverem aqueles problemas. Aqui não. Aqui, as soluções estão procurando os problemas. Eu tenho a solução, agora eu falo, e aí, eu tenho a solução, o que eu vou fazer com essa solução? É como se eu falasse assim, eu tenho uma empresa de comércio, eu vendo produtos orgânicos, agroecológicos e tal. Aí eu fui lá e contratei um engenheiro. Aí eu olho para o engenheiro no primeiro dia de trabalho e falo assim, o que você vai fazer aqui? O que eu vou arrumar para você fazer aqui? All right. So that doesn't sound like a promising organization, right? A profitable organization. It looks like something is wrong. Well, it turns out that sometimes those things happen, okay? All right, so let me be more precise about what we call garbage can organizations, okay? Let's try and be more precise. There are three conditions or three characteristics that will help us identifying garbage can organizations. Okay, let's take a look at the first one. Undefined and unstable preferences. Preferências mal definidas e instáveis. So some preferences are not consistent, not only among different individuals, but also over time. So, numa organização, as pessoas têm preferências, gostos distintos, mas também uma mesma pessoa, com o passar do tempo, vai mudando seus gostos, suas preferências. All right, well, that's not that strange. I can think about those things happening. The organization has to learn about preferences from action on a day-to-day basis. It does not act according to them preemptively. Então, a organização vai a cada dia tendo que lidar com as mudanças de preferências, mudanças de gosto. You may look at this and say, oh, come on. Isn't there a manager saying, okay, so here's what you're going to do. You're going to do this. You're going to do that. Okay, so take a minute there. We're gonna talk about this, okay? A primeira característica é que as preferências das pessoas que fazem parte dessa organização, elas não são muito compatíveis assim, e mesmo de uma pessoa com essa mesma pessoa, com o passar do tempo, a preferência, a maneira dela agir tende a mudar um pouco. Ok. Second condition, technology is uncertain. Okay, wait. Technology is uncertain? Let me be more precise about this. The way we do things may change, and some people do things one way, some other people do things the other way. Então, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente faz as coisas, cada um faz de um jeito, e com o passar do tempo, as pessoas mudam o jeito de fazer o seu trabalho. You may look at this and say, oh, come on, this is not reasonable. This is not rational. And I will tell you, exactly. People are not always reasonable, and people are not always rational. So sometimes organizations will be the environment in which those characteristics will emerge. Let me just give access to someone who's coming into class, okay?
All right, so the second condition is that the way things are done, well, it changes over time and people do things differently. All right, I can still see this organization working, but it's getting harder and harder. And then the third characteristics. People show up sometimes, but not always. And they're going to say, oh, come on, Luis, this is not a company. In a company, if you don't show up for your job, you're going to get kicked out. You're going to get, fired. And I say, yes, but think about this. Sometimes people show up on time, but they are just not there. Às vezes as pessoas até chegam no horário certo, batem o ponto direitinho às 8 da manhã. Só que você conversa com elas, a cabeça delas está em outro canto. Está pensando em outro canto. So sometimes people engage, they participate, they drive their attention to focus on the problems and trying to solve them. But some other times people were, thinking about boyfriend or girlfriend. They are thinking about Christmas. Oh, Christmas is coming. Well, how is going to be my party? It's going to be this and that. So sometimes people do participate fully, with all attention and efforts to solve problems. And sometimes people are just there, they are there, but they are not there. All right. So let's have a look at these three conditions here. People change their preferences and people have different preferences. Okay, that is already complicated, but it happens. Second, the way things are done changes over time and people have different opinion about how things should be done. Okay, this is getting harder. And the third condition, sometimes people participate, they engage with, the issues there, and sometimes people are just looking at the stars or I don't know, there but not there, okay? Now, if you look at these three conditions, you're going to say, come on, Luis, this is a bad organization. Né? Quando você olha para essas três condições, as preferências mudam, cada um pensa de um jeito, gosta de um jeito de fazer as coisas. Cada um acha que o jeito certo de fazer o trabalho é assim, o outro acha que é assado. E tem dia que está todo mundo participando, tem dia que não tem ninguém, parece nem que está com a cabeça ali. E é natural que você fale assim, isso é uma zona, isso é organização, é uma zona. And I'm going to say, wait, I'm not telling you that this organization always behaves like this. I'm telling you that those three characteristics, they emerge at least sometimes in any organization. Eu não estou dizendo que essa é a característica geral da organização. Estou dizendo que essas características, elas emergem em determinados momentos. E aí, nesses momentos, essa organização acaba agindo como se fosse uma lata de lixo. When we say the word garbage can, lata de lixo, the expression garbage can, it's not to say that people are trash or that the organization is a waste. That's not the meaning. The symbol of a garbage can is just to tell you that you never know what you're going to find. So suppose you are walking down the streets and you see a garbage can. You open the lid and you look inside. You never know what you're going to find. Sometimes you're going to see plastic material. Sometimes you're going to see glasses. Sometimes you're going to see paper. Sometimes you're going to see some kind of organic material like food, I don't know, rest of food, rest of plants. So you never know what you're going to find inside this garbage can.
So that's the point of using the expression garbage can. It's not to say that is simply a waste of time or a waste of resources and that people are uh, uh, just not good workers or anything like that. That's not the point, ok? Então, pessoal, a gente está falando aqui de uma dinâmica que emerge em qualquer organização e que o nome lata de lixo não quer dizer que seja uma porcaria a organização. A gente está falando que a expressão lata de lixo se refere a um ambiente em que você não sabe o que vai encontrar. A cada dia você abre a tampa e pode ter qualquer coisa ali dentro. Alright, so let's start looking at the real life and see where can we find those creatures? Onde é que a gente encontra essas criaturas? First, public agencies in general. Agências públicas, repartições públicas. It's very common to see things like that. Second, in schools and in universities. Então, escolas e universidades no mundo inteiro, não estou falando de escolas mal geridas, universidades desorganizadas, eu estou falando escolas e universidades no mundo inteiro tendem a se comportar como organizações lata de lixo. And the third, informal organizations. Let me stop here and give you an example that I think it's like very appropriate for this. Think about these guys who play soccer together, right? Todo mundo já ouviu falar de pelada, né? Um grupo de amigos que joga futebol regularmente. All right, so these people, they show up at some time specific that they agree on. They show up to play soccer. Sometimes you have more players than you need for a game. Then people have to wait. Some other times, you're missing players. You don't have enough to play a game. All right, so participation varies over time. Okay, so this is C3, is the third condition for a garbage can. Now, have a look at preferences, you know? Sometimes you show up for a soccer game and people somehow get violent. And they, they're chasing the ball like they're chasing the food or something like that, or their salvation. And for some reason, people just start behaving violently sometimes. It's not always, but it does happen. So people change. Sometimes they are more calm, more cooperative, more friendly with each other, and sometimes people get violent. So preferences seem to change sometimes. Yes. And technology. Well, sometimes people come and say, oh, we're going to play 3 against 3. Oh, no, we're going to play with shirts and no shirts. Oh, no, we're going to play like this. The first team to score 5 times wins. And then we change the teams again. So sometimes people will organize the game in different ways. And that is how we are talking about the technology is changing all the time, okay? All right, so this is an informal organization. Essa é uma organização informal. When we are talking about informal organizations, those characteristics emerge naturally. And that's important because as you guys start working more and more, you're going to face a different environment compared to the ones that your parents and grandparents faced long time ago. Now, we're going to be working in the future, and starting now, we're going to be working more and more in projects. You have your job, you have the most of your money coming from this job, but you're going to be working in separate projects very often. Então é muito comum que no mercado de trabalho hoje, as pessoas não tenham apenas um trabalho que paga todas as suas contas. Elas têm lá o trabalho principal,
mas elas ficam trabalhando em projetos que às vezes se organizam, às vezes as pessoas te chamam para participar, e às vezes você ganha muito dinheiro, às vezes você ganha pouco dinheiro. So what I'm saying is that many times people will earn a good deal of their money with informal organizations. So these things matter, okay? All right, so let's go back here. So if you want to find more creatures like that, check out, study the organization and ask yourself how the decisions are made. Do they seem to have like a consistent goal, a consistent objective, or this thing seems to change from time to time? Second, do people do stuff because they evaluate what is the best choice, or they do what they do because they think it is appropriate? As pessoas, quando vão fazer alguma coisa, elas se preocupam mais com o resultado ou elas bastam pensar assim, o que é considerado apropriado para eu fazer? All right, so that's what we mean by consequentialism goes down, appropriateness goes up. So consequentialism is this fashion of making decisions in which you measure the consequences of your acts, right? If you make choices based on a comparison of the consequences, well, you tend to be a little bit more rational. But sometimes we don't act like that. Sometimes we make things or we do things just because we think those are the appropriate ways to go. Então, quando você tem essa diferença entre a decisão mais racional e a decisão mais apropriada, você já está vendo um indício ali de comportamento lata de lixo. So you also have to pay attention how often people become active, become less active. People do participate and react to decisions. And sometimes people just don't want to know, don't want to hear about decisions. They say, oh, whatever is good for me, you know? So those are the characteristics that you have to look for if you want to find garbage can organizations. Let me stop here and have a look at you guys here. Does this talk seems very often by this time? Essa conversa de hoje está parecendo muito bizarra para vocês? What do you say, guys? Let me check Um here. pouco confuso só, professor. Pois é confuso, eu entendo que seja, tá, Ronald? Mas assim, o que a gente está fazendo é falar assim, vamos pensar características que, se combinadas, tendem a fazer a organização ficar muito letárgica, muito parada, sem conseguir resolver problemas. E a gente sabe que mesmo uma boa organização, mesmo uma boa empresa, às vezes ela fica travada. Ela se encontra lá diante de um conjunto de circunstâncias ali, umas pessoas não estão participando, o time está desfalcado, as pessoas estão em dúvida sobre qual a melhor maneira de proceder, mudou o chefe tem outras maneiras de trabalhar. Então, esse tipo de situação emerge em qualquer organização. Não é que a gente está falando de organizações mal geridas, a gente está falando de uma situação que tende a emergir em qualquer organização. So I think that the main message here is that we are talking about people in organizations. We are not talking about robots in organizations. And when people are, doing stuff, they are working together, well, it turns out that we have some very strange characteristics. We, as a species, we are not as rational as we wanted to be. All right. You guys got the idea, right?
Okay, so I want to make this point a little bit stronger in a minute, okay? But in an organization like this, it can still be successful, but that will depend on kind of luck, the timing according to which the choices are reviewed, né? O momento exato em que as opções, as oportunidades de decisão aparecem. Well, that will also depend on the amount of energy available over time. Então, a quantidade de energia, de engajamento, de pressão para que uma solução seja encontrada. Isso vai afetar se essa organização tem sucesso ou não. And finally, and most important of all, the type or maybe the strength of the organization structure. Então, a qualidade, a força da estrutura organizacional, que acaba cerceando a liberdade demais das pessoas agirem. Então, agindo em estruturas um pouco mais claras, mais definidas, a gente acaba tendo uma maior chance de sucesso nesse sentido, ok? Okay, but let's think about what is the real dynamics of an organization, okay? So let's think that you are working and you are working for this company and the company sells paper. I don't know, let's see. Então, imagine que você trabalha para uma companhia, uma fábrica de papéis, papel para o escritório. E aí tem os vendedores e tal, para lá, para lá. Okay, all right. So, in a company, on a day-by-day basis, you have like problems to solve, right? Oh, we didn't get the material to produce paper. Oh, the machine is broken. Oh, someone didn't show up for work because he or she is sick. So you have problems in a day-by-day organization, right? But sometimes people bring into the organization problems that are not from there. Então as pessoas às vezes trazem para dentro de uma organização problemas que não são problemas típicos da organização. They may say, you know what? I have to leave earlier today because I need to get my daughter in school. And then the organization look and say, well, I don't care. You have to be here. You have to work. But the person will say, sorry. I mean, it's not always, but tonight or today, I have to do this. You see? Cada funcionário que num dia qualquer se dá conta de que não vai poder estar ali em determinada hora do dia, pronto, ela está trazendo aspectos pessoais para dentro do ambiente de trabalho. Sometimes people, are short in money. They having like financial stress. And they come to work and they start talking to colleagues and say, look, I need to borrow some money. Well, I mean, this is not a problem of the organization, but people bring those problems into the organization. Sometimes you have to face problems that are okay, they are there and they are natural in your work environment. But some other times, society, people in general, they just bring issues to the organization. And then you have to make decisions. Então, quando os problemas, além dos problemas usuais da organização, as pessoas trazem, a organização tem que tomar decisão. Demitir uma pessoa, conseguir dar uma ajuda para aquela pessoa, fazer um adiantamento do salário, liberar um motorista da empresa para ir fazer um favor para alguém. You have to make decisions, right? We are people. We need all the time some help, right? Okay, so problems will arise in a kind of unpredictable way. You don't know when they will show up. Oh, all right, but what about solutions? Well, it turns out the solutions, sometimes they just show up and they want to, take the stage. Às vezes alguém chega lá e fala, olha,
resolvi que nós vamos fazer assim. Você fala, mas para quê? O problema... Resolvi que nós vamos mudar a iluminação do escritório. Por que está tão bom assim? Eu falei, não, nós precisamos de um escritório mais bem iluminado. Some people will not understand. Why do we have to change the lights? It looks fine to me. But some people say, no, no, this is the solution to our problems. And some other people say, I don't see any problem. All right. Those things, guys, they happen. If you have ever worked in your life, you know what I'm talking about. Sometimes your boss will just come into the office and say, I got the solution. And you're going to look and say, I didn't see the problem. I can't see any problem. But yeah, those things happen. And finally, people show up. Sometimes people don't show up, and other times. And sometimes people show up, but they are not there. So those are the characteristics of a organization like this. And one more time, I have to stop and say, you may be asking yourself, Luis, please, I understand what's your point, but tell me, why I have to study this stuff? Você pode estar se perguntando ainda assim, Luis, por que que eu estou estudando um negócio como esse? All right, so let's be very clear here. Public policies, 99% of the time, they depend on budgets, governmental budgets. How do budget commissions work? Exactly like this. Toda vez que você tem uma comissão de orçamento, você tem essas três coisas. Às vezes as pessoas aparecem, às vezes as pessoas não aparecem. Às vezes as pessoas pensam de um jeito, às vezes mudam a forma de pensar. A maneira de resolver os problemas, todo mundo discorda, cada um acha que é de um jeito. Think about, condo meetings. Pense numa reunião de condomínio. Reunião de condomínio é um exemplo de modelo lata de lixo. Tem dia que está todo mundo lá, tem dia que não tem quase ninguém lá para ter quórum. Cada dia uma pessoa diz uma coisa, no outro dia essa mesma pessoa diz outra. E como é que a gente vai resolver o problema da infiltração? Ah, não, hoje a gente vai fazer uma nova coberta no telhado. Não, agora nós vamos trocar o telhado. Não, agora nós vamos... So, when we talk about budgets, orçamentos, comissões de orçamento parecem demais com essa situação. What else? Public policies are executed by public agencies, like foundations, non-governmental organizations. And how do they work? Exactly like this. Então, tem um monte de situações em que as políticas públicas são executadas ou por agências públicas, repartições públicas, ou por fundações de trabalho voluntário ou de trabalho pago, ou por organizações não governamentais, ONGs. And those creatures, again, they behave exactly like this. Unstable preferences, uncertain technology, and varying participation. You see that all the time in NGOs. Então, preferência inconstante, tecnologia incerta, participação variável, são características de... Se alguém já participou de alguma ONG, é o que mais se vê. And finally, successful policies rely on cooperation, involving individuals and multiple organizations. When you have multiple organizations, again, you have the three characteristics: varying participation, uncertain technology, and unstable preferences. Então, toda vez que a gente tem um conjunto grande de organizações envolvidas para resolver um problema, a gente vai ter essas três características. So, what we are saying is this: it is worth studying those dynamics because they will show up in very important moments in an organizational life. Okay?
A gente tem que estudar essas dinâmicas porque elas tendem a aparecer em momentos muito importantes da história da vivência das organizações. Sem falar nas políticas públicas. Então, uma boa razão por que a gente estuda o modelo lata de lixo é porque mais adiante nós queremos falar de políticas públicas que vão promover o desenvolvimento, vão ter que partir de pressupostos mais razoáveis sobre o comportamento das pessoas. All right, so let's have a look at here. So, what is the dynamic of this thing? By the way, this whole model, guys, this was something that was developed in 1978 by three guys, very, very clever guys, Cohen, March, and Olson. Those are the names of the three authors of this theory, okay? These guys, they are very smart, but they created this theory and they said, look, we are not here only talking about universities. Universities behave like this. We are here talking about public agencies. We are here talking about any, even private companies, but that sometimes will behave like that, at least part of the time. So what we're going to do, we're going to work out this sort of mathematical exercise to simulate how organizations will succeed or fail depending on these and those characteristics. Então, pessoal, esse artigo, os caras, além de bolar essa teoria assim meio alternativa, eles falaram assim: agora a gente vai criar uma espécie de uma versão matemática de equações dessa organização e a gente vai simular, vai fazer simulações para ver o que acontece. E se tiver gente participando demais? E se tiver muita solução e pouco problema? E se tiver muito mais problema do que solução? So they played with these possibilities in order to try and learn what happens, okay? In order to do that, they created streams of problems, streams of solutions, and participation of people is varying, and they created this sort of decision arenas, ok? Então, eles criaram um modelo que tem fluxos de problemas, fluxos de soluções, a participação das pessoas é ali meio variável, e tem determinadas arenas de decisão, que emergem de tempos em tempos, ok? Okay, so having made all of that, what are the lessons? What this theory shows up, okay? All right, the first lesson to be taken is this. Problem-solving orientation only becomes the predominant pattern when the access to the decision table is restricted. Então, olha só, gente, a primeira notícia que vem dessa história. A capacidade de resolver problema, essa orientação para a solução de problemas, só se transforma no padrão predominante quando a mesa de decisão é restrita. Quando você tenta ser democrático demais e todo mundo tem direito a voz e voto, pode ser até bonito, mas você não resolve muito problema. Você tem uma possibilidade muito grande de estender a discussão além do que deve, não encontrar solução, o problema permanecer por mais tempo do que deveria, você adiar a tomada de decisão. Right, so this is the first lesson. The second one, it's quite interesting too. They say, periods over which identified problems remain without a solution and the time it takes for a decision already made to become effective, they are never both short. It's like a trade-off. Então, deixa eu falar isso aqui em português, porque essa frase é meio enigmática. O período em que um problema fica esperando uma decisão e o tempo que leva, uma vez que a decisão foi tomada, para que ela se torne efetiva,
Essas duas coisas nunca são curtas. Ou uma é longa, ou a outra é longa. Então, assim, é como se você falasse assim, no Brasil, a gente gasta 1 mês para planejar uma ponte, 1 mês e meio para construir a ponte, e a ponte dura 3 anos, e depois cai. Na Alemanha, os caras gastam 1 ano para planejar a ponte, 6 meses para construir, e a ponte dura 30 anos. So it is like, if you spend resources, attention, and focus all your time in planning, well, you're going to take a long time planning, but then the solution tends to work quite effective. If you don't plan, if you don't take your time, if you don't discuss enough, well, you can start creating solutions faster, but the solutions tend to not last, will not last as much, okay? So this is the second lesson. The third lesson is that more serious problems are likely to be solved. Yeah, as pessoas ficam pagando incêndio. Quando você tem esse tipo de dúvida sobre que decisão tomar, qual problema analisar, o incêndio acaba chamando, as pessoas ficam pagando incêndio. Ah, não, mas espera aí, mas você tem que pagar o salário. Não, então primeiro vamos resolver o problema de pagar o salário, depois a gente pensa no resto. All right. And the fourth one, choices widely considered relevant are predominantly escapist one. They end up solving no problem, and choices of lower status tend to succeed. Então, as questões mais relevantes, mais importantes, acabam as pessoas adotando um comportamento escapista e adiando a solução do problema. Já questões assim mais mundanas, mais simples, essas tendem a ser resolvidas rapidamente. All right, so just to take this fourth element here, think about our Congress. Think about the way people discuss, for example, tax reforms. Gente, tem 30 anos que o Brasil discute reforma tributária e não faz. Fica discutindo, fica discutindo, fica discutindo. Para aumentar o valor do salário mínimo, é assim. Ah, vou aumentar, tem que aumentar. Arruma dinheiro, depois a gente paga, depois a gente vê como é que vai pagar. Aumenta o salário mínimo. Então, algumas questões que são relevantíssimas, são fundamentais para o país melhorar, ficam sendo discutidas lá no Congresso há 30 anos. Por outro lado, quando é para votar uma PEC, que supostamente era difícil, da noite, antes de você acordar no outro dia, já votaram, já está tudo aprovado. You see, so Congresses, parliaments, they are very good examples of garbage can. Think about this. Pensa no Congresso Nacional. Preferências inconstantes, dúvidas sobre qual que é a melhor tecnologia, a melhor solução para os problemas, e participação variável. Tem dia que o cara está na base eleitoral dele, tem dia que ele está no Congresso. Think about this. All Congresses in the whole world behave like this. It's a very relevant discussion. It turns out that we could solve much more problems if we understood well those dynamics. Oh, by the way, when we talk here about the restricted access, to the decision table, there is a long tradition in discussions in economics to say that sometimes people would be better off if we had some sort of benevolent dictator. Muitas vezes a gente usa esse argumento na economia. Alguns modelos, a gente fala que as decisões estão sendo tomadas em nome das pessoas, mas por um ditador benevolente. Acaba que isso é uma maneira de imaginar que as prioridades vão ser colocadas na mesa, né? Como se tivesse um ditador benevolente, alguém que falasse assim, não, a prioridade vai ser essa, custe o que custar.
e aí conseguisse fazer uma organização avançar ou um país melhorar. In practice, those things don't happen, but yeah, there is this theoretical possibility, okay? All right, so the main message that I wanted to give to you here is that regardless of the importance, the magnitude, how large, how many people you have in organization, organizational structure is very important. Why is that? Well, first, because it forces certain patterns of problems, emergency and participation. Então, a estrutura organizacional é importante por três razões. Ela força um determinado padrão de identificação de problemas e de participação das soluções. Second, it fixes the acceptable amount of energy to be applied by members. Então, ela diz para cada membro de uma organização o quanto que ela deve entregar de energia, de dedicação. Não fica sendo uma escolha voluntária de cada um. And third, it facilitates or prevents relations between streams. Então, ela evita que aqueles fluxos de problema e solução um afetem o outro. Você tem um fluxo de problemas bem identificado, restrito e com uma maneira relativamente homogênea de tratar. So how can we see those in organizations? Well, first, you can see that many times big decisions are taken by, just a very small group of people. You have organizations with thousands of people, and just 3 or 4 make decisions. So this is a structure, okay? The way decisions are made is very important. You can use hierarchy, technicality, or democracy. Você pode escolher montar as arenas de decisão por hierarquia, quem é, os chefes tomam decisão, por tecnicalidade, então, não, quem tem a resposta técnica vai ter uma opinião mais importante. Ou por democracia, todo mundo vota. Many times, we're going to see technicality and hierarchy as being most successful. And finally, a given amount of energy, knowledge, professional in the organization, it is demanded by the structure, ok? A estrutura vai dizer assim, eu preciso de tantas pessoas, eu preciso de pessoas com essa capacidade, eu preciso que elas trabalhem aqui tantas horas por dia. All right, so planning organizations and trying to set the structure according to which people will work may play a huge role in a successful organization. O planejamento da estrutura do trabalho, como que ele vai funcionar, pode fazer uma diferença gigante se aquela organização tem sucesso ou não. Okay, so that was the message I had for you today, and I wanted to give you another suggestion. If you have the time, go ahead and know about this guy, James March, okay? You can see he's an old fella, but this guy is the guru of the gurus, ok? Sabe aqueles grandes gurus de mercado? Jack Welch, Michael Porter, esses caras todos famosos? Well, if you ask those guys who they think it is great, he or she, they will talk about James March, okay? Very influential person, and it's very interesting to learn about his ideas. Okay, so let me stop here my presentation and ask you for some feedback. I need to know, guys, I need to know what exactly did you learn from this class.
Deixa eu ouvi-los um pouquinho, pessoal. Eu quero que vocês me contem o que vocês entenderam dessa história, comportamento organizacional descrito pelo modelo lata de lixo. Quem gostaria de começar? Vamos lá, gente. Vocês estão muito tímidos hoje. É em português mesmo. All right, so no one wants to talk. Tá tentando processar ainda, João? Legal, então. Deixa eu tentar te ajudar. Eu gostei da sua franqueza, tá? Mas então vamos lá, vamos tentar entender aqui. A gente está começando a falar sobre comportamento organizacional. Daí eu falei assim, bom, deixa eu trazer para o meu pessoal uma discussão sobre como que são pessoas de carne e osso em organizações. Pessoas de carne e osso em organizações, elas não são daquela forma que o nosso chefe acha que elas são. As pessoas não chegam às 8 horas da manhã, sentam no seu posto de trabalho e falam, estou pronto para trabalhar. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, às vezes a pessoa está com problema em casa, às vezes a pessoa está faltando grana. As pessoas trazem para a organização o ser humano. Quando a gente lembra que a organização é formada por seres humanos, a gente abre o olho para entender que tem um monte de dinâmicas na organização que acabam parecendo meio não planejadas, mas elas aparecem ali. Às vezes a pessoa está ligada, às vezes não está. Às vezes a pessoa está engajada, tentando participar das soluções, às vezes está retraída e deixa que os outros tomem decisão. Às vezes as pessoas propõem um tipo de solução, no outro dia elas mesmas são contra aquele tipo de solução. Por quê? Porque são seres humanos. Né? Nós, seres humanos, somos assim, não somos esse robozinho que age sempre da mesma forma, sempre conforme uma programação para alcançar o melhor possível. O ser humano é essa criatura, sim. O único modelo que lida com o ser humano dessa forma assim, bem completa, do jeito que a gente gosta na economia comportamental, é esse modelo lata de lixo. E esse modelo lata de lixo ele é conhecido por muita gente que estuda comportamento organizacional. Mas a maioria dos gestores nunca ouviu falar. Nos cursos de administração, é raro um gestor saber sobre modelo lata de lixo. Quem trabalha com RH, talvez tenha maior chance, né? Foca mais ali em comportamento organizacional. Então, esse modelo, ele vem trazer para a gente assim, quando a gente está falando de pessoas em organizações, a gente precisa lembrar que são seres humanos. Seres humanos não são robôs autômatos. Eles mudam de opinião, eles ora estão ligados, ora não estão ligados. Como é que a gente lida com isso? A gente tem que estruturar bem o trabalho. A gente tem que pensar e planejar exatamente como que vai acontecer a identificação dos problemas, quem vai resolver quando for assim, quem vai resolver quando for assado. A gente não pode a cada dia chegar lá, jogar o problema na mesa e ver quem pega. Aí o André está falando aqui, sobre o exemplo da tomada de decisão importantes na organização, feita por um grupo menor de pessoas, porém com mais técnica, abriu mais minha mente, porque várias vezes ficava me perguntando o motivo de não incluir, por exemplo, todos os funcionários da empresa. Exatamente, André. E olha, é até pior do que isso, cara. Sabe o que acontece quando uma cidade faz orçamento participativo? Quando você faz aquele monte de assembleias, né, perguntando nas comunidades o que a cidade deveria priorizar. É consertar buraco de rua, é fazer encanamento, água, esgoto, é construir mais creche, é construir mais escola. Quando uma cidade faz orçamento participativo, ela realiza aquelas assembleias.
as pessoas chegam nessa assembleia e rapidamente falam assim, nossa, eu não quero participar disso aqui, não. Cada um tem uma ideia, cada um quer falar numa hora, tem gente atravessando o outro, a gente acabou de decidir isso aqui, já tem um outro lá querendo voltar à discussão de novo. Então, você observa que pessoas em organizações têm essas características. Elas participam, ora sim, ora não, as preferências delas mudam, e o que elas acham que é a solução, a tecnologia que precisa ser adotada, também muda. Então, encontrar consensos nessas assembleias é dificílimo. O que a gente observa é que muitas cidades que tentaram fazer orçamento participativo não conseguiram vingar. Fizeram uma vez, fizeram o segundo ano, no terceiro ano já nem aparecia pessoas para a assembleia. Fala, aquilo lá a gente discute, depois o prefeito faz da cabeça dele. Eles perdem confiança no arcabouço de decisão coletiva. Quando isso acontece, André, é porque o processo não foi planejado, a estrutura de tomada de decisão não estava clara para todo mundo. É isso que a gente está estudando aqui hoje. Alright. Agora fez um pouquinho mais de sentido, João, André? Tem isso também. O brasileiro tem mesmo uma visão um pouco mais imediatista, mas isso não é só o brasileiro. Né? O brasileiro tem piores organizações, que acabam deixando que o comportamento imediatista acabe prevalecendo. Mas tem mesmo um traço assim da personalidade nossa, que é mesmo de tentar resolver rápido, de não querer discussão muito longa. O João está falando aqui, e acabava que nos outros anos a decisão ficava retida a um grupo só, igualmente, né? Ah, pois é, justamente. No orçamento participativo no final volta. Eles eliminam o orçamento participativo e volta a fazer a decisão do prefeito, a hierarquia. Às vezes a gente tenta democracia, mas as pessoas não estão prontas para a democracia. Assim, claro, né? Não estou falando do Brasil, não, tá, gente? Estou falando no contexto organizacional, de uma empresa ou de uma tomada de decisão. Às vezes, a decisão democrática demora demais para chegar. O problema fica anos sem solução. E aí a organização fica lá perdendo tempo. Algumas vezes você vai lá e fala, não, eu vou fechar a mesa de decisão, vai ter um representante dos trabalhadores, um representante dos sócios, um representante da administração, pronto, vocês três vão decidir, acabou. E aí você consegue dar mais consequência para os atos. Eu acredito, professor, que um grande exemplo para isso aí seja a nossa Câmara de Deputados Federais, né? O nosso Senado. Tem tanta gente que é difícil tomar uma decisão. Exato. E tanta gente pensando tão diferente, né, Isaac? Gente de diferentes lugares do Brasil, diferentes profissões, né? Com diferentes vivências de mundo, visões de mundo. Chega ali, encontrar consciência é a coisa mais difícil. Muito difícil entrar no consenso. Agora, sabe uma coisa que é curiosa, Isaac, que você citou? É assim, os parlamentos, né? Seja a Câmara, seja o Senado, e os parlamentos do mundo inteiro, eles têm estruturas. Eles têm estruturas montadas para tentar fazer com que a decisão seja tomada. Só que muitas vezes o próprio participante viola as regras daquela estrutura. Então é como se você falasse assim: você tem a regra do jogo e tem a qualidade do jogador. Se a qualidade do jogador for muito ruim, você fica tendo que pôr regras mais duras. Sim, sim. E aí acaba que, eventualmente, ninguém consegue sair do lugar, porque tem tanta regra, tem tanta. Então, é uma receita para paralisia, para pouca resolutividade. Legal. Obrigado aí pelo comentário. Obrigado, professor.
O João está falando aqui no chat. Não sei se perdi ou não entendi, mas teve algum caminho a se seguir dentro dessa abordagem da lata de lixo? Ou sempre tem que ter um estudo de caso para tomada de decisão? Então, as lições que a gente tirou, João, são bem específicas, tá? A gente tem que falar assim, ó, quais são as missões? Você fala assim, você tem que planejar a tomada de decisão. Então, você tem que dizer assim, quem vai participar da tomada de decisão? Ah, vai ser essa e aquela pessoa. Essas pessoas que vão decidir. Tá. Aí fala assim, como que vai ser a tomada de decisão? Vai ser por voto? Vai ser uma pessoa faz a apresentação, as outras duas criticam? Vai ser a decisão vai ser tomada sempre no final da discussão? Ou terminou a discussão, todo mundo tira uma semana para pensar? Então, a maneira como você planeja a decisão, quem participa, quando ela acontece, com que frequência, para quais assuntos, a maneira que você planeja a decisão é o que a gente está chamando de estrutura de tomada de decisão. Essa, para mim, é a melhor definição de governança. A melhor definição de governança, para mim, é assim, a qualidade da estrutura de tomada de decisão. Quem participa, com que frequência participa, como a decisão é tomada, se é por voto, se é pela decisão técnica, quais os critérios para aprovar ou para rejeitar um projeto novo. Quanto mais estruturado for, mais as pessoas conseguem, de alguma forma, dar um encaminhamento para tomar mais decisão, entendeu? Aumenta a resolutividade daquela organização. Fez sentido, João? All right, guys. We have to stop here. I'm going to stop recording right now. But let me just remind you that you have like kind of a homework, okay? Have a look at that game about cooperation, about trust, okay? Have a look at